Daniel Júnior de Andrade. Qual é a sua função dentro da universidade? E atualmente eu sou professor associado, realizei o concurso de livre docente. Atualmente eu ocupo o cargo de professor associado. Universidade Estadual Paulista, na Unesp, campus de Jaboticabal. E há quanto tempo o senhor vem estudando ácaros? Sim, eu trabalho com ácaros, estudo ácaros há um tempo razoável, há praticamente 20 anos. E ácaros na citricultura há quanto tempo? Ao mesmo tempo. Comecei com ácaros dos citros, em 2004. Estou até hoje aí trabalhando com esses organismos. Quantos trabalhos publicados mais ou menos o senhor tem? Artigos científicos, próximo de 100 artigos, e resumos em congressos, mas artigos em torno de 100. Quais são os principais ácaros de ocorrência na citricultura? Na citricultura temos vários ácaros, pragas, mas com destaque aí para dois, que são considerados pragas-chave, que é o ácaro da leprose dos citros e o ácaro da ferrugem dos citros. Porém, temos também alguns outros ácaros que têm importância também como pragas, no caso os tetraniquídeos, são pelo menos aí 3 espécies, e temos também o ácaro branco. Há ocorrência de casos de resistência de pragas e ácaros a defensivos agrícolas? Sim, inúmeros casos, principalmente ácaros, merece destaque o ácaro rajado, que tem inúmeros casos de resistência. Tem resistência aí detectado a quase 100 ingredientes ativos. Porém, para outros ácaros, como o ácaro da leprose, já tem relatos, tem casos comprovados de resistência aos acaricidas, produtos químicos. Temos também outros ácaros tetraniquídeos. Então, tem vários casos aí na literatura que confirmaram, questão de resistência a acaricidas. E como que o produto biológico natural, um bioinsumo, pode ajudar na quebra de resistência desses ácaros? De várias formas, Os produtos biológicos, sejam aí à base de fungos, os diversos produtos, eles geralmente têm uma forma de atuação, um modo de ação bastante característico, Isso por exemplo, quando você trabalha com esses produtos, você vai ampliar os modos de ação, seja ação de um fungo, ou seja por toxinas que o fungo produz, metabólitos, pode ajudar aí você minimizar problemas de resistência. Isso é fato. Com relação aos inseticidas acaricidas botânicos, qual que é a forma deles trabalharem sobre o ácaro? Os produtos botânicos ou de origem natural, ou inseticidas botânicos, acaricidas botânicos, como o pessoal aí conhece, são produtos muito interessantes, que eles atuam aí sobre a praga, os modos de ação, específicos, de cada um desses produtos. Às vezes é muito comum eles terem mais de um modo de ação, porque geralmente você tem vários, chamamos ali de ativos, na composição. E eles são extremamente interessantes, do ponto de vista aí até da ambiental, em termos de degradação. Persistência no ambiente geralmente é muito menor do que químicos, em geral. Ajuda de diversas formas, tanto pensando na mortalidade, no efeito sobre a praga, como também tem outros benefícios do ponto de vista do próprio ambiente, e o uso ali na agricultura em geral. Então são muito interessantes. Como que os acaricidas botânicos atuam sobre os ácaros? Os acaricidas eles podem aí atuar, por exemplo, provocando uma ação de choque, Tem alguns aí que atuam, por exemplo, sistema nervoso. Você tem uma ação rápida. Tem produto natural que vai atuar ali no que a gente chama de crescimento dos ácaros, que seria o desenvolvimento do ácaro, afetando a equidise ou a própria mudança de fase do ácaro. Isso atrapalha o ciclo, ou diminuindo oviposição. O senhor vem testando produtos de origem biológica, produtos naturais, bioinsumos para controle de ácaros aqui no laboratório? Tem atuado já há alguns anos, principalmente aí voltado para a citricultura, pensando em ácaros, pragas em citros, embora temos trabalhos com ácaros e outras culturas, mas principalmente nessa linha. Começou aí pelo menos há uns 7, 8 anos, dada principalmente a falta de produtos químicos em geral, O crescimento desse mercado, tem sido grande. Aparecem muitos produtos aí novos para a gente avaliar. Então, é uma das principais linhas hoje.
Professor, como é que é feito o processo de descobrimento de um produto ou de um posicionamento do produto? Quais são as fases que vocês usam, que os pesquisadores aqui do laboratório usam para poder identificar um produto que tenha um bom controle? Pode vir de várias formas. Você pode começar desde uma prospecção mesmo ali, básica, né? O pessoal às vezes vai procurar, por exemplo, plantas que têm alguma metabólito, alguma substância com ação inseticida ou acaricida, ou os próprios fungos. Ou às vezes também a gente trabalha muito já numa etapa no qual essas cepas ou esses produtos já tiveram uma prospecção dentro das empresas, né? Já tiveram um levantamento das moléculas com maior potencial e chega para a gente assim de uma forma mesmo para avaliar questões de mortalidade, efeitos sobre a praga mesmo, qual fase da praga ele tem uma atuação maior, a velocidade com que esse produto atua, se ele tem uma ação mais de choque ou mais lenta, né? Atua em alguma outra fase. Então pode vir de várias formas. Esse trabalho começa no laboratório e segue por quais são as fases uma vez pós-laboratório? Começa assim algo muito assim laboratorial mesmo, né? Às vezes uma placa de Petri que você tem ali as populações de ácaro, você tem ali o produto. Saindo do laboratório, a gente faz algumas etapas que a gente chama de semicampo, né? Ou em casa de vegetação, que você tem uma segurança maior, né? Um controle maior das variáveis, né? E também do próprio ambiente e da situação em uma menor escala. Tendo resultados positivos ou demonstrando potencial, aí segue para as etapas a campo, né? De avaliação em experimentos, em larga escala, né? De atuação aí de uma forma mais ampla, né? do produto. Realmente uma sequência. Vai começar laboratório, semicampo, casa de vegetação e campo, né? Uma vez o produto chegando a nível de campo, o que o produtor pode esperar de um bioinsumo para efeito de controle? Sim, chegando no campo, a gente espera que o produto vá contribuir de maneira positiva ali no manejo de um ácaro, por exemplo, de uma praga, aumentando, né, melhorando assim em termos de eficiência mesmo, né, do controle, né, você ter um controle mais eficiente após a aplicação, um residual, né, maior também, né, em termos de um controle mais prolongado ali da praga, que realmente ajude em vários requisitos, né, assim, vários pontos. Mas principalmente em termos de eficiência mesmo, né? Esses dados de desempenho, qual mais benefícios o produtor pode esperar no uso de produtos ou na recomendação de uso de produtos biológicos e naturais? Diversas vantagens, né? Podemos colocar assim do uso desses produtos, né? Claro que o produtor, no primeiro momento, ele quer eficiência, ele quer resultado. Porém, a vantagem desses produtos é que eles são muito interessantes de vários outros aspectos, né? Do ponto de vista resíduo, né? Não deixam resíduos aí sobre os produtos. A gente tem uma tranquilidade com relação a isso, que eles têm uma tendência a degradar muito mais rápido, a persistência deles comparado com o químico geralmente é muito menor, né? Então a gente tem esse ponto positivo. Geralmente você vai ter um efeito muito menor aí sobre outros organismos que são benéficos, né, como inimigos naturais, né, e polinizadores e outros organismos que ajudam, né, no manejo, contaminação de solo, contaminação de água, tudo isso daí a gente fica muito mais assim tranquilo, né? Então assim, são muitas vantagens, né, que vai desde ali a gente buscando a eficiência, né, a performance. Tem aumentado a demanda no horizonte do tempo nesses últimos 7, 8 anos pela procura de informações de produtos biológicos e naturais? Muita, demais. Assim, o interesse, pela maioria dos produtores tem interesse, né? Estão preocupados, estão vendo o crescimento do mercado, as novidades chegando. Com isso, é natural que surjam dúvidas, porque o químico já é muito tradicional, o uso já está assim consolidado. Produtos biológicos e bioinsumos, eles acabam gerando dúvidas com relação em termos de compatibilidade, misturas, às vezes o que é natural, né? Muitas vezes está conhecendo, está aprendendo sobre esses produtos, né? Professor, o senhor vem trabalhando com a pesquisa de alguns produtos da Balagro? Sim, claro, a empresa Balagro foi uma das primeiras aí que procurou a gente, né, há vários anos atrás, aí, 5, 6 anos atrás, nos apresentou produtos bastante interessantes, né? Fungos, produtos naturais,
Então, é uma empresa bastante assim, próxima, né, da gente aqui, que tem buscado trazer novidade. A empresa prioriza, né, a parte científica, né, acadêmica, procura informações, né, avalia os produtos, né, de maneira técnica, né, e antes e depois para poder passar aí para os produtores, né. O senhor teve a oportunidade de conhecer a Balagro? Sim, claro. Visitei a Balagro por pelo menos 2 oportunidades. Conheci, né, os laboratórios, toda a estrutura, né. Fiquei impressionado, inclusive, com a qualidade, né, o controle de qualidade, né, desde ali da seleção das cepas, processo industrial. Tive essa oportunidade e fiquei assim encantado, né? Empresa pioneira no Brasil em termos de controle biológico. Professor, quais são as principais dificuldades que a gente vê no uso de produtos biológicos naturais no manejo de sistema da citricultura? Um certo preconceito com relação aos biológicos. O produtor, o pessoal pensa que talvez eles não funcionam, né? Tem esse certo receio, dúvida. Está mudando muito isso, né? Mas ainda existe isso em vários setores, não só na citricultura, né? O produtor pensa que vai precisar mexer muito na sua estrutura de máquinas, de armazenamento, de toda... Isso vai ser necessário muito investimento, muitas vezes, né? O que não é verdade, né? Hoje tem produtos que muito tranquilo em termos de armazenamento, né? Em termos de uso, né? Se encaixa perfeitamente ali no operacional do produtor. O produtor muitas vezes pensa que é caro, biológico custa caro. Quando ele compara com químico, ele pensa que aquilo não tem, aquilo tem um custo muito elevado, o que também está mudando muito, né? A gente está, devido à própria concorrência, né? As várias empresas que estão no mercado, os produtos estão cada vez mais baratos e de melhor qualidade, né? Então, assim, a gente vê muita coisa ainda assim enraizada, né? Que coisa do passado, né? Podemos falar, né? Passado distante que ainda permanece. O que a gente pode esperar, professor, da academia, da ciência com relação aos produtos biológicos? A academia está trabalhando, né? Assim, de maneira geral, a gente observa, não só na fitossanidade em geral, não só a carologia, entomologia, fitopatologia, e outras áreas também aí, microbiologia, a gente vê um crescimento grande em termos de publicação. São linhas de pesquisa que estão sendo criadas, está avançando muito, né? Brasil, vários países. A academia está contribuindo, né? Desde a prospecção mesmo, né? Tem bancos aí de biológicos, né? De fungos, bactérias nas universidades, nos centros de pesquisa, muito importantes. Então, tem essa questão, desenvolvimento de pesquisas mesmo para entendimento dos fungos ou, por exemplo, produto natural, não só no aspecto do controle, mas questões envolvendo fungos endofíticos, por exemplo, né? Questão de mecanismos de resistência da planta, né? Que podem ser melhorados, né? Então, tem vários aspectos que a academia está contribuindo. E aqui na academia vocês têm visto a evolução dos produtos conforme o tempo vem passando, as empresas vêm trazendo produtos mais bem formulados, produtos melhores? Com certeza, isso é fato, né? Tanto em número de produtos, né? Como em qualidade, produtos mais bem trabalhados, né? Com formulações. Isso aí também, assim, o desenvolvimento foi gigantesco nos últimos anos, não é assim, pelo menos assim, no nosso caso aqui, né? A gente recebe, né, não tanto em termos de quantidade como em qualidade. Quais são as suas considerações finais sobre o uso do controle biológico, das ferramentas de bioinsumos no manejo de ácaros dentro da citricultura? Assim, observa, por exemplo, que esses produtos, em um futuro próximo, né, eles vão ser indispensáveis. Precisar cada vez mais, dada a dificuldade pensando em químicos em geral, dada aumento da pressão de pragas, principalmente ácaros, a gente vê isso. A gente vê cada vez mais um número menor de acaricidas. Esses produtos eles vão cada vez mais ocupar um espaço muito importante do manejo dos ácaros em geral. Então eu vejo assim cada vez mais, né, eles ocupando nichos de extrema importância dentro das cadeias. O produto biológico / natural, ele atua
num único inseto ou ele pode atuar em várias pragas? Não, pode atuar em várias pragas, é bastante amplo, muitas vezes, né? O produto, por exemplo, biológico, ele tem assim essa característica também, ele pode controlar ao mesmo tempo mais de uma praga, que é bastante comum. Muitas vezes o foco é uma praga, mas ele contribui também, de certa forma, ajudando numa supressão, ou reduzindo as outras populações de pragas também. Produto da Abralagro o senhor vem trabalhando, professor? Assim, em linhas gerais, né, vários trabalhos, mas que vem à cabeça agora, a gente trabalhou bastante aí, tem trabalhado, né, com o Rotem, fungos entomopatogênicos, como aí o Celtic, Balveria e Bometil. Alguns outros que apareceram também, estamos trabalhando numa escala menor, mas esses 4 aí a gente conseguiu evoluir mais, né? Professor, como é que o senhor tem visto o desempenho dos produtos da Abralagro nos trabalhos de pesquisa, nos trabalhos laboratoriais, de semicampo e a nível de campo? Todos os produtos, né, demonstraram potencial, né, assim, desempenho muito satisfatório, foram muito bem mesmo. Em linhas gerais, fazer um destaque aí para o Rotem, né? A gente fizemos estudos aí em laboratório, caso de vegetação, campo, envolvendo o controle somente de ácaro da leprose, né? E outros ácaros também demonstrou uma eficiência muito interessante, né? E os produtos à base de fungo, né? Foi comentado, né? O Celtic, Bometil, Balveria, também apresentando resultados muito interessantes no controle de ácaros de citros, ácaro rajado, também, né, mostrou aí ação acaricida bastante interessante. Condições de campo, né, fizemos trabalhos também com Celtic em soja, né, foi interessante também no controle do ácaro rajado, né. Então, assim, são produtos muito interessantes, né, todos eles a gente trabalhou aqui e assim, mostraram resultados muito positivos, né.